Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre Slim? Eu tenho vários modelos de Slim, trouxe os principais para vocês. E aí vamos conversar um pouco como que usa, como que não usa, e para que idade a gente usa. Vamos começar com esses aqui. Esse aqui eu comprei na Shein, ou na Shopee, mas eu acho que foi na Shein. Eu paguei, acho que R$10, R$15 nele. Ele é de telinha e ele é para ser tipo um post slim, sabe? Só que ele não é. Ele é para você ajustar aqui e aí você coloca ele assim. Deixa eu colocar do outro lado do microfone. Ele é para você colocar assim. E ficou em cima do microfone também. Entrar do outro lado. Aí, agora sim. E aí você coloca o bebê sentadinho aqui. Na teoria, ele era para ser bom. Só que todas essas pecinhas dele aqui é de plástico. É aquelas de mochila, sabe? Que era para ser para facilitar, só que ele é de plástico e ele não aguenta peso. Na descrição do anúncio falava que ele aguentava 20 quilos. A minha filha agora tá com 8, mas desde quando ela tinha uns 7 quilos mais ou menos, já não aguentava o peso dela. Eu vou colocar ela aqui para ensinar vocês como que usa e vocês vão ver que a redinha já praticamente cede. E já aconteceu de abrir isso aqui, porque é muito fraquinho, então com o peso dado isso aqui, puxa. Então a gente não tem segurança nenhuma com ele, não é um bom slim. Você pega o neném, ela tá cansada já com sono. Passa as duas perninhas aqui por dentro. Eu não sei como que tá o som, porque ela tá muito próxima aqui do microfone. Espero que o som esteja bom. E conforme você escorrega o neném, você abre a perninha e encaixa assim, ó, na lateral. Uma parte. Devolve o microfone. Peraí. Vamos ter aqui assim com o microfone. Uma parte a gente joga para baixo do bumbum do neném e a outra parte a gente escorrega aqui para as costas. É para ficar assim. Só que o que acontece? Esse tecido é muito frágil. Então, quando a gente tira a mão, e todo slim era para você conseguir ficar sem as duas mãos, o peso do bebê faz ela ficar assim, inclinada, muito ruim. E tá vendo como já praticamente cede essa redinha? Não aguenta 20 quilos nem a pau, mal aguenta 8. Como eu disse, já aconteceu de abrir, não é um bom slim, você tem que estar sempre com a mão nele. O ideal é que você esteja sempre assim, não é confiável. Tem o slim que é desse modelo, que é o Post Slim, que ele é feito de tricoline, 100% algodão. Ele sim é confiável, é muito bom. Qualquer hora eu trago pra vocês. Vamos pro próximo? Esse slim aqui é aquele de cadeirinha. Ele tá muito na moda, principalmente depois que o pessoal entendeu que o canguru, ele não é bacana, por causa da posição que o bebê fica. Então, começaram esse aqui com banquinho. Ele tem vários negocinhos assim, ele é bem firme, tá? Eu coloco ele pra altura dela. O slim depende muito da altura do bebê, pra você saber a altura que você põe. Mas eu coloco logo abaixo da linha do chão, eu coloco o banquinho. Aí fecha aqui assim, com o velcro. E com essa parte, é tipo de mochila. Acabei de lembrar que tava sem o microfone. Estamos aqui com o microfone, vamos lá. O que eu tava dizendo era o seguinte, não sei se ficou sem som aí pra vocês, mas esse slim ele ficou muito na moda há um tempo atrás, quando descobriram que o canguru não é muito legal por causa da posição que o bebê fica. E aí falaram que com esse banquinho o bebê ficaria na posição ideal. Vou mostrar pra vocês que ele também não fica. Coloquei o banquinho aqui atrás tem o velcro, fecha essa parte tipo mochila. E se já não tiver ajustado, que no caso o meu tá, mas é só puxar aqui que ele ajusta. Tem essa parte aqui, que ela é dobrada, tá vendo? Tem uma aba pra cá, uma aba pra cá. Põe o bebê no meio dessa aba. Põe o bebê aqui. Eu vou deixar o microfone aqui, espero ficar com som. E aí tem esses negocinhos aqui, que é pra prender o bebê. Então aqui você ajusta conforme o tamanho do seu bebê. Põe de um lado. Põe do outro. E a mesma coisa. Você puxa aqui assim, essa fitinha, e ajusta conforme o tamanho do bebê. Aí a alça você veste que nem uma mochila.
O bebê, quando ele é muito pequenininho, os bracinhos ficam para dentro, mas depois de uns 4 meses, mais ou menos, 5 meses, você já põe o bracinho para fora. Ele tem essa parte aqui, para se você quiser apoiar, principalmente quando o bebê é pequenininho. Então, teoricamente, você conseguiria usar ali a partir de uns 3 meses. Mas o que acontece? Deixa eu arrumar ela aqui. Ó, ela tá bem ajeitadinha. Aqui atrás tem um fechinho também que você fecha pra alça não ficar caindo. Vou fechar aqui, peraí. Ele fica assim. Também você pode puxar aqui pra ajustar, mas pra mim já tá no meu tamanho. E aí o que acontece? Teoricamente ele seria a partir de 3 meses, mas você vê que a altura do bumbum dela tá aqui. E a altura do joelho dela... Peraí que tá no lugar errado o joelho dela. Essa parte passa o pé do bebê pra cá. E desse lado já tá certo. Aí, agora sim, ela tá certa. Ó, a altura do bumbum dela tá aqui, ó, na posição que tá a minha mão. E o joelho dela tá aqui, bem abaixo da linha do bumbum dela. Isso não pode acontecer. Isso prejudica a articulação coxofemoral do bebê. O joelhinho tem que estar sempre acima da altura do bumbum. Vou mostrar como que deveria ficar. Ó, o joelhinho dela teria que ficar aqui, pra o bumbum dela estar abaixo da linha do joelho. Só que não tem como com esse canguru ficar nessa posição. Então, ele pode ser usado a partir dos 6 meses, porque o bebê tem que estar bem firme, ele não dá muita sustentação pro bebê, o bebê tem que estar bem firminho. Se ele já estiver sentando sozinho, já dá pra usar. Só que não dá pra usar mais de 40 minutos, 1 hora por dia, justamente para não prejudicar a articulação do bebê. E é isso, ele é confortável, só que ele carrega todo o peso, ele distribui todo o peso do bebê no nosso quadril. Aqui não fica peso nenhum, não tem peso zero no ombro. Só que o peso só no quadril, 1 hora cansa também. Então, além de não poder ficar muito tempo com ele por causa do bebê, você também não vai aguentar muito tempo, tá? A gente, mesmo se ficar com a postura certinha assim, ó, porque a gente tem essa mania de ficar mais pra frente, mas se a gente ficar com a postura certinha, mesmo assim o peso fica todo no quadril. Não distribui legal. Então esse aqui eu uso para quando eu quero vestir alguma coisa mais rápida, mas não é, nem passa nem perto de ser um dos meus favoritos. E agora, como que eu ponho o outro se você não quer descer? E agora? Esse aqui é um item que eu comprei num brechó aqui da cidade, ele é da Genipano, uma marca muito boa. Ele com certeza é um dos meus, sei lá, top 3. Ele é bem fácil de pôr, apesar de parecer muita coisa. Ele é tipo uma mochilinha, assim. Ele tem uma, aqui ó, essa parte aqui que são alças menores e tem uma faixa mais grossa. Essa faixa é a que você vai amarrar primeiro. Eu coloco ela sempre mais alta, então aqui logo abaixo do peito, porque o bumbum do neném vai fazer isso aqui, tá vendo? Então vai fazer tipo um saquinho. Então essa parte aqui vai quase na altura do sutiã, pro tamanho que é meu bebê, né? Se você tem um bebê que é mais alto, vai um pouquinho mais pra baixo. Já ajusto aqui, faço um laço, um nó, tanto faz. Mais uma vez eu esqueci do microfone, ele tá aqui do lado, então eu espero que esteja pegando o áudio. E aí aqui vem o neném. Essas faixas aqui você já deixa ajeitadinha. Essa parte aqui, ó, tem 2 botões, é a soltinha pra quando o bebê dorme, você pode pôr ou tirar. Vou pegar o bebê. E bebê. Pega o bebê. Coloca ela aqui já na posição certa, ó. Bumbum pra baixo, pra ela o biscoito. Biscoito. Abaixo da linha do joelho, ó, tá vendo que o joelhinho dela tá aqui? O bumbum tá aqui. Mesma coisa do outro lado. Aí, ó, com essa mão, eu já puxo e aí eu já consigo soltar ela. Tô segurando ela aqui. Aí eu jogo aqui, ó, pra cima do meu ombro. Eu já jogo aberto, porque eu gosto de usar ele aberto. Você pode usar ele mais fechadinho, mas eu gosto de usar aberto, acho mais confortável. Mesma coisa do outro lado. Aqui, eu pego com essa mão aqui, ó. Já deixo bem abertinho, assim, pra já não ficar embolado. Ajusto, na altura que fica confortável pra mim. Passo embaixo do pé dela. Mesma coisa do outro lado. Pego, já deixo aberto. Ajusto. E passo aqui, ó. Embaixo do pezinho dela. Se você for mais magrinha, você pode... Aqui você vai ajustando. Se você for mais magrinha, você pode fazer aqui e amarrar atrás. O meu não dá, então eu amarro aqui e já passo
um nozinho. E aqui eu faço um laço. Fica assim. Esse nenê, esse slim, ele é evolutivo. Então ele tem essa parte aqui e essa parte aqui da lateral. Conforme o nenê é menorzinho, você envolve isso aqui. E aí ele fica menorzinho para o bebê desde recém-nascido. E pode ser usado desde que o bebê começa a firmar a cabeça. Então por volta dos 2, 3 meses, tá? Então o joelho dela tá aqui, o bumbum tá aqui. Tá vendo como o bumbum tá abaixo da linha do joelho? Perfeito. Ela dormiu, deitou a cabecinha aqui de lado e dormiu. Ela não vai deixar eu deitar pra ela tá acordada, senão ela fica brava. Mas aí, o que a gente faz? Ela dormiu, eu puxo essa parte aqui, regulo isso e faço a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, ela não vai deixar. Ela ficou brava. Mas esse segura a cabecinha dela no lugar. Ela já tá começando a chegar no tamanho, então ela consegue ficar com os braços pra cima, mas ainda pega muito embaixo do subaquinho dela. Não é muito confortável. Então, muitas vezes ela fica com o braço pra baixo, o braço pra cima. Por enquanto é menorzinho, é melhor os braços ficarem pra baixo. Deixa o braço dela pra cima, deixa pra cima. Já passou um tempão no começo do vídeo. Como vocês viram, a pequena estava morrendo de sono, eu tive que colocar ela para dormir, então ela não vai ajudar a gente a terminar o vídeo. E eu descobri que o áudio tá bem mais ou menos, então se vocês viram um áudio bom foi porque eu consegui dar uma melhorada na edição, se não é o que a gente tem. E eu vi que tava muito som de pegando no microfone, troquei para colocar ele aqui para ficar menos pior. Não tá colocado em mim, apesar de ser um microfone de lapela, porque eu tenho que colocar o slim, então não faz nem sentido. Ainda mais esses que eu vou mostrar agora. São dois que são do mesmo modelo, porém eles são de materiais diferentes. São dois Wrap Slim, que são os mais comuns de ver, o que normalmente quando você coloca slim é o primeiro que aparece. E é o que é mais confortável para mim, pelo menos. Ele pode ser usado desde recém-nascido, desde o primeiro dia de vida do bebê, até 20, 25 quilos, até você aguentar, na verdade. A minha mais velha, eu carreguei ela no slim até, sei lá, uns 4, 5 anos, quando a gente ia fazer trilha, eu ainda carregava ela no slim. Nas costas, mas carregava. Ele dá pra fazer várias posições diferentes, do lado, nas costas, na frente. Eu vou mostrar as duas posições, os dois jeitos, as duas amarrações, que são mais coringas, assim, né? E vou explicar pra vocês como que eu uso, para que eu uso cada uma delas e cada um dos slings diferentes. Então, os dois, apesar de ser do mesmo modelo, eles têm uma diferenciação no tecido e por isso eles são meu top 1 e top 2 de slim. Vou mostrar o top 2 primeiro. Vou colocar o microfone aqui do ladinho. E aí vocês vão reparar que minha voz vai ficar um pouco mais baixa, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto para dar uma melhorada. Porque eu vou ficar de costas pro microfone, tem que ficar de frente para vocês. E aí só se eu falar meio assim, sabe? Então vamos ver o que a gente consegue. Esse aqui foi o que eu comprei na Shopee, eu ainda estava grávida. Ele é feito de elanca. O Wrap Slim, a maioria das vezes, o padrão dele são 5 metros de tecido por 60 centímetros. Para quem costura, para quem quer fazer, super dá para fazer bem tranquilo. Só que o ideal é que o Wrap Slim não tenha emenda. Então você tem que comprar 5 metros mesmo de tecido e aí você corta 60 centímetros. A maioria dos tecidos tem 1,40, 1,50 de largura. Então dá para fazer com 5 metros, 2 ou 3 slings. Eu usei ele e aí eu tirei igual a minha cara. Então ele tá todo emboladinho aqui. Deixa eu desembolar ele. Esse aqui, ele é de elanca. Por isso ele foi bem mais barato. Ele custou, se eu não me engano, R$45. Depois eu até olho pra vocês, se não foi 45, tá aqui embaixo o preço. Vou colocar o preço certo. Mas eu acho que foi 45. Ele tem quase 5 metros. Na descrição do anúncio falava 5 metros, mas eu medi, ele tem 4,5 metros. E pra mim, que sou gordinha, faz diferença esse meio metro. 5 metros pra mim já ficaria apertado, principalmente assim que eu tive bebê. Agora, até daria, mas é apertado. Pra mim, hoje em dia, 5,5 metros seria o ideal. Vocês vão ver que esse aqui tem 4,5 metros, dá pra usar, mas fica um pouquinho apertadinho. Então, os que a gente compra,
eles têm ou uma etiqueta marcando o meio deles, ou uma estampa, sempre tem uma marcaçãozinha no meio. Aí você vira o avesso para você ficar mais bonitinho. O meio, essa é a amarração mais simples. O meio você coloca aqui, e aí você vai passar para trás a faixa, e aí você vai cruzar ela aqui em X e jogar no seu ombro. Então, você vai pegar esse lado aqui e vai jogar por cima deste ombro, e este lado aqui você vai jogar por cima desse ombro. Espero que, apesar de eu estar com a blusa cinza escura, dê para vocês enxergarem bem. Linha preta, aí você arruma aqui, já dá uma ajustadinha assim, ó, na alça. E aí, o que acontece? Esse slim, ele veio com a marcação, não é exatamente no meio. Um lado é uns 20 centímetros maior do que o outro, porque essa etiqueta não tá no meio. Então, pra quem se incomoda com isso, dá pra ajeitar, medir no meio direitinho. Mas aqui eu vou fingir que ele tá no meio, eu uso assim, sem problema nenhum. Se o bebê for grande, você já deixa aqui um espacinho. Meu bebê é pequeno, ela tem 8 quilos e 70 centímetros. Então, eu vou deixar bem justinho. Ó, eu aperto até essa faixinha aqui, ó, ficar justinho em mim. Ficou justinho em mim, aí eu venho aqui e arrumo o ombro. Como a elanca, ela é um tecido que cede muito, você tem que ir ajustando cada dobrinha dela assim para ficar confortável no seu ombro. Se fosse um tecido rígido, numa puxada só você já arrumaria. Aí você pega tudo isso aqui e joga dentro dessa bolsinha que ficou aqui. Jogou aqui dentro. Lembra de deixar sempre aqui justinho, se o seu bebê ainda for pequeno. Quanto menor o bebê, mais justinho você vai deixar. Ó, tá vendo? Bem ajustadinho. Aí aqui eu vou fazer um X. Igual eu fiz nas costas. Basicamente a amarração tá pronta. Agora você joga esse, né? Para completar o X, você joga para as costas. Você pode amarrar aqui nas costas. Assim que eu parei, esse sling, como é pequeno, eu tinha que amarrar nas costas. Agora, o que eu faço? Eu passo um nó aqui assim, ó. Dou uma ajustadinha e jogo pra frente. Porque eu acho mais confortável, mais bonitinho, o sling amarrado na frente. E aí aqui, você termina dando um nozinho, um lacinho, qualquer coisa que fique firme. Eu faço assim, e aí, se eu não quero ficar com esse rabinho assim, eu prendo aqui, ó, do ladinho. Aí, para pôr o bebê, como nossa modelo está dormindo, nós vamos pegar a amiga dela. Ela vai nos ajudar. Como que a gente faz? Essa faixa aqui, a gente vai usar ela depois. Então, eu vou jogar ela para baixo. E aí, a gente vai usar essas duas faixas. A gente vai abrir elas. Abre uma e abre outra. Tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. Que tá sujo aqui. A gente usa bastante. Esse ela tava comendo banana e manchou. Não saiu com percarbonato, não saiu lavando. Fica manchado de banana. A banana mancha, não sei se vocês sabem. Bom, temos duas faixas. A faixa de fora e a faixa de dentro. A gente vai pegar nosso bebê. Aqui é um bebê recém-nascido, ó, porque é um bebê bem molinho. Mas esses nem dá pra usar com recém-nascido. Você vai pegar o seu bebê recém-nascido e vai jogar no ombro contrário da faixa que tá pra dentro. Essa é a faixa de dentro, então eu vou jogar nesse ombro aqui, ó. Jogo o bebezinho aqui nesse ombro. Aí eu seguro o bebê. Uma perninha dele vai aqui dentro dessa faixa que está mais perto de mim. O bebê vai encostar sempre em mim. Aí eu escorrego o bumbumzinho assim do neném e já vou abrindo a faixa. Esse meu neném não tem joelho. Mas aí eu arrumaria aqui e deixaria só o pezinho pra fora. Se quiser, depois dá pra pôr pra dentro. Mas eu prefiro ajeitar o bebê assim, ó, o pezinho pra fora. Aí ficou aqui, ó, no bumbum do neném e o neném em mim. Aí você vai segurar a mãozinha do neném aqui pro outro lado, a perninha, e agora eu vou pôr na faixa de fora. Na faixa de fora, passo a perninha aqui do bebê, arrumo no bumbumzinho. Aqui o bebê já tá preso. Se eu soltar aqui a mão, ó, tá preso. É que esse meu neném, ele pesa uns 300 gramas, né? Mas o neném de verdade também ficaria bem preso. É tranquilo. A gente arruma assim a faixinha pra não machucar as faixinhas do neném. E aí, pra ficar ainda mais seguro, o que a gente faz? Pega essa faixinha aqui, passa os pezinhos do neném e
puxa pra cá. Tá vendo que apesar do meu neném ser bem molinho, esse meu neném não tem nem osso. Vou pôr a mãozinha lá pra dentro. A cabeça fica firme. Mas quando o neném é muito recém-nascido, a gente não vai deixar a cabeça assim solta. A gente vai fazer assim. Se o neném tá acordado, normalmente eu deixo de um lado só. E aí o neném vira pro outro lado e aí fica assim. Mas quando o neném dorme, o que eu faço? Os dois lados. Pode parecer que o neném tá escondido aqui dentro, ai meu Deus, não vai respirar. Mas fica um buraquinho aqui e aqui também, ó. Tá aberto. Então o neném, nossa, as duas, Maria Eduarda, a Ana, dormiram horrores, assim. E aí, pode deixar assim, ó, até puxa assim, ó. E fica escondidinho aqui dentro. Esse meu neném, como ele não tem peso nenhum, a elanca, o tecidinho, ele não cedeu. Mas, quando você põe o neném aqui dentro, ele faz isso, ó, ele se ajusta mais aqui pra baixo, tá? Deixa eu tirar a cabeça do meu neném aqui, que ela tá acordada. O ideal é que a altura da cabeça do neném fique a um beijinho assim, ó, tá? Essa alturinha. Se ela ficar muito pra cima, te atrapalha aqui, ó. E se ficar muito pra baixo, o peso não fica bem distribuído. Então, o ideal é essa altura aqui. Aí tá muito frio. O que você faz? Você pega o pezinho do neném e esconde o pezinho do neném. Ai, tá muito frio mesmo. Eu tô com frio também. Pega aqui, ó. Abre aqui. Abre aqui. Fica todo mundo aquecidinho, quentinho. O neném, tá calor, tá muito calor. Essezinho ele é mais quente mesmo. O de lã eu comprei justamente com essa proposta de ser um pouco mais fresquinho. Mas não é, tá, gente? São 5 metros de tecido, ele não é super fresco, não. O que dá pra fazer no calor é pôr o neném só de fraldinha, você usar o mínimo de roupa possível. Coloca aqui assim, ó, puxa bem, faz tipo uma alcinha, vira tipo uma regata. Põe pra fora os pés do neném. Quando o neném já tem mais de 6 meses, que já tá durinho, a gente põe os bracinhos pra fora também. E o neném fica assim, ó. Presinho assim, tá? Pontos negativos. Ele é um pouco quente. Nessa amarração, eu tenho um pouco de dificuldade de tirar o neném quando dorme. E o izinho é um negócio. Você coloca o neném dentro, dá uma andadinha, capotou. Aí você vai querer pôr na cama. Eu acho essa amarração um pouco difícil de pôr o neném na cama. Porque pra tirar, vou mostrar pra vocês. Você tem que pegar o neném aqui assim e fazer esse movimento. Tanto uma filha quanto a outra, a Duda quando era neném, a Ana agora, no que eu faço esse movimento para tirar elas acordavam. A Ana ainda acorda, né? Então, essa amarração se dorme, eu deixo aqui, eu não mexo, porque se eu tirar vai acordar, tá? Então, eu gosto muito desse tecido, só que o que acontece? A elanca, ela é um pouco mais fresca do que a malha, só que ela cede mais. Então, para quem tem bebês gordinhos, é uma questão. Lembrei do microfone agora, eu peguei ele de volta. Para quem tem bebês gordinhos, é uma questão, porque aí ela vai ceder mais. Então, você tem que pôr ela mais apertadinha para quando ela ceder ficar no lugar certo. Então, para quem tem bebês com mais de 15 quilos, eu já não recomendo essa aqui, já não acho que fica tão confortável. Para quem tem bebês com menos de 15 quilos, essa aqui é bem confortável, tá? O peso fica bem distribuído entre os ombros e o nosso quadril, então, mesmo os bebês pesadinhos, dá pra carregar que não tem problema. A gente não sente o peso. Eu passo horas com a Ana dentro do sling, eu passava horas com a Duda dentro do sling e é tranquilo. O bumbumzinho do neném vai sempre ficar mais baixo do que o joelho, como a gente já conversou. Esse modelo não tem nem como ficar em outra posição, fica sempre certinho. É bem gostosinho. Agora eu vou mostrar esse mesmo modelo num outro tecido. Esse aqui é o sling de malha. Esse aqui eu comprei a malha, eu tava andando pela cidade vizinha, e eu tava sem sling, precisava de um sling, fui na loja de tecido, comprei 5 metros de malha, já pedi pra cortar laço mesmo, 60 centímetros e saí usando. O ideal, se você for fazer isso, é você comprar malha PV, se você quiser um sling de malha, que é um sling que ele é mais flexível. Essa aqui é malha PV, só tinha essa cor, eu não gostei da cor, mas enfim, eu precisava de um sling. E aí você faz na sua casa, se você souber costurar, senão você manda numa costureira, você manda fazer a barra. Eu sou bem avacalhada, até hoje não fiz a barra. Eu tô com esse sling já faz mais de 6 meses que eu tô com esse sling. Nossa, faz bem mais. E aí o ideal é que mande fazer a barrinha. E o que eu acho ainda mais bonitinho, vou deixar uma foto aqui pra vocês,
no meio do slim, colocar um tricoline coloridinho. E essa foto que vocês estão vendo foi o primeiro dia que a Duda usou slim. Foi a primeira vez que eu coloquei um slim na minha vida. Então a amarração não tá 100%, mas foi o melhor que eu consegui fazer no dia. Depois disso, me aperfeiçoei. E aí, na época dela, eu comprei, esse também foi comprado. Eu comprei 5 metros desse slim vinho, e aí eu comprei 3 tricolines de cores diferentes e fiz um meinho pra marcar o meio ali, um quadradinho com a estampa, né, marcando o meinho e pra diferenciar um slim do outro também. É muito bom ter mais de um slim, porque a criança gorfa, come, aí suja, aí você tem que lavar, e eu não fico sem. Quando eu, por algum acaso eu coloco tudo pra lavar, eu já fico, ai doida, cadê meus slims? Principalmente esse modelo. Então esse aqui eu não tenho a marcação do meio. Eu vou pôr o microfone aqui do lado e vamos lá. Esse aqui eu não tenho a marcação do meio. O que eu faço? Eu desembolo ele um pouquinho. Ele não tem 5 metros, tá? Esse aqui tem 6 metros e 20. Por quê? Eu tava bem mais acima do peso, eu ainda estou, mas estava bem mais acima do peso. Então tava muito difícil para mim usar o slim de 4 metros e pouquinho, quase 5 metros. Aí eu já falei, não, quero de 6 metros e meio, não tinha na loja, que tinha 6,20, foi o que eu comprei. E hoje em dia, como eu emagreci um pouquinho, ele tá bem grandão pra mim. Vocês vão ver que vai sobrar tecido. Mas vamos lá. Eu vejo mais ou menos no meio. Eu sempre erro, tá? Mas assim, dá pra ajustar depois. Pego o meio, coloco aqui igual o outro. Eu vou fazer outra amarração nesse, tá? Eu vou fazer a amarração que eu gosto de fazer quando eu sei que elas vão dormir. No caso, ela agora, né? Que é só a Ana. Eu sei que ela vai dormir, que eu vou ter que pôr ela na cama. Aí eu faço essa amarração aqui, ó. Marco o meio, ponho aqui. Aí eu já pego o bebê. Pego meu bebê, esse meu bebê é muito molenguinho, mas vamos lá. Pego o bebê, aí eu coloco ela já aqui, ó. Às vezes eu até faço assim, ó, no sovaquinho dela. Pego ela com o slim no sovaquinho e já ponho ela aqui. Ajeito as perninhas dela na posição. Uma parte do tecido vai para baixo do bumbum dela. E aí aqui, ó, segura no outro lado, baixo no braço. Tá vendo? Ela já tá aqui ajustadinha. Aí, com essa mão aqui, eu vou pegar este lado e vou fazer o X. Jogo aqui por cima. Com esta mão, eu vou pegar esse outro lado. E vou jogar aqui por cima. Já dou uma ajustada. Esse aqui é mais fácil de ajustar do que a elanca, tá? Ele se encaixa melhor no corpo da gente, se ajusta melhor. Aí dá pra você abrir aqui assim, né? Ajeitar se você quiser. Sinceramente, não me incomoda muito. Então, assim tá bom. Vou virar pra vocês. Aí nós temos o quê? Aquela faixa, né? Que tá segurando o neném aqui. Se o neném é recém-nascido, não tira a mão, né? Mas o neném é muito levinho, dá até pra soltar a mão. O neném tá aqui e as duas faixas estão aqui. Então, ó, segurei o neném aqui, ajustei pra ficar confortável nas minhas costas. Ajustei pra ficar confortável nas minhas costas. O bebê tá na alturinha de um beijinho. Agora vamos lá. A gente vai fazer a mesma amarração, só que com essa faixa pra dentro. Arruma aqui, ó. Passo o X no bumbum do neném e embaixo de uma perninha. Põe a perninha do meu bebê pra fora pra vocês poderem enxergar melhor. Meu bebê tá com a perninha até dentro. Ó, bumbum e embaixo de uma perninha. Segura aqui. Essa aqui vai fazer a mesma coisa. No bumbum e embaixo da outra perninha. Tá vendo que fez o X? Esse é o X da sustentação do neném. Aí é aquela velha história. Tá vendo como sobra aqui um rabo muito grande? É porque esse tem mais de 6 metros, né? Então aqui atrás poderia amarrar, finalizar já. Mas o que eu faço? Eu passo assim e jogo pra frente de novo. Aí aqui na frente eu poderia amarrar também. E aí ficaria ainda, ó, tudo isso.
Mas o que realmente eu faço? Tá vendo que tem um menor e outro maior. Porque aquela hora realmente eu não coloquei no meio. Nunca coloco. É sempre aproximado porque eu até hoje não marquei o meio. Então eu deixo o menor aqui na frente e o maior eu dou mais uma volta em mim. E aí eu finalizo ou aqui do lado, às vezes dependendo do quão pro meio eu acerto, eu finalizo aqui. Pode ser aqui do lado, ó, sem problema nenhum. Mesmo esquema, posso deixar a sobra aqui ou então eu posso esconder ela. E aí aqui a gente organiza assim, passa aqui, organiza. O bumbumzinho do neném fica aqui, o joelhinho fica mais pra cima e aí fica tudo certo. Esse slim, como eu disse pra vocês podem usar desde o primeiro dia de vida. Ele é ótimo para quando o bebezinho tá com cólica ou para quando você tá muito atarefado. Só tem que tomar cuidado na hora que for fazer coisas que realmente são perigosas para o bebê. Então não é porque tá no slim que você vai poder cozinhar com o bebê. A cozinha tem coisa que pode cair, que pode espirrar, água fervendo, óleo, essas coisas, a gente não chega perto. A gente perde um pouco de noção de espaço, igual quando a gente tá grávida, porque a gente tem um bebezinho aqui. Então tomar cuidado na hora que passa perto das portas, de vãos, para não acertar o bebê. Parece besteira, mas a gente acaba perdendo um pouco dessa noção, então tem que tomar cuidado na hora de mexer com produto de limpeza também, tem que lembrar que o bebezinho tá aqui, então essas coisas não dá pra fazer. Mas dá pra passar pano, passar aspirador, dá pra dobrar roupa, dá pra quando você vai passear, não ficar carregando peso, porque o peso do bebê, esse meu bebê aqui tem 300 gramas, muito levinho, mas um bebê de verdade, o peso fica bem distribuído, tanto nos 2 ombros quanto no quadril. Então é super tranquilo de passar horas com o bebê assim. Às vezes na crise de choro, então vou fazer compra no mercado, eu faço compra normalmente por mês, às vezes a cada 15 anos, mas normalmente por mês. Normalmente ela tá dentro do slim. Agora que ela tá pertinho de 1 ano, ela tá mais interessada nas coisas, às vezes eu coloco ela no carrinho pra ela ficar brincando com as coisas e tal. Mas normalmente ela tá dentro do slim, até porque eu costumo fazer compra no horário da soneca dela. Então ela já deita aqui, já dorme, e aí eu faço a compra sossegada, porque eu tô com as 2 mãos livres, e é bem de boa, ó, bem tranquilo. Esse meu bebê de mentirinha aqui não faz muita coisa, mas com a minha filha mais velha, como eu carreguei ela por mais tempo, a gente até brincava, fazia assim, ela se jogava e tal, mas, né, sempre com segurança. O slim ele é bem seguro, tá? E esse slim tem outras amarrações, você pode pôr o bebê do lado, você pode pôr o bebê nas costas, tem outras amarrações que a gente consegue fazer com o bebê na frente também. Então se vocês quiserem outras amarrações, vocês comentam aqui embaixo que eu trago pra vocês. Se vocês quiserem ver a diferença pro slim rígido também comenta aqui que eu trago pra vocês também, tá? Se tiver algum outro modelo de slim que vocês queiram, se tiver algum outro tema, só deixar nos comentários aí, que assim que eu puder eu trago pra vocês, tá bom? E por último, tá? Antes de ir embora, calma aí. Por que essa é a minha amarração favorita pra quando eu sei que ela vai dormir? Tipo, eu vou sair perto da hora da soneca dela, quando voltar eu quero colocar ela na cama. Se eu quiser deixar ela dormindo no slim mesmo, pra mim tanto faz. Mas se eu quero colocar ela na cama, eu consigo colocar ela na cama sem acordar ela. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, mas eu já vou deixar o microfone aqui do lado, então já um beijo pra vocês, que quando eu finalizar aqui, eu já vou embora, hein? Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço. Naquele esquema, o microfone tá ali atrás, vou tentar falar um pouco mais alto. O que eu faço? Ela dormiu. Então, normalmente, se ela dormiu, ela tá aqui assim, ó, porque ela dormir e eu faço isso. Então, meu bebê aqui tá muito pra cima, tá vendo como é ruim colocar muito pra cima? Porque aí minha cabeça tem que ficar assim. Meu bebê, ele tem que estar um fácil alcance de um beijinho, ela tinha que estar aqui assim, ó, tá? Aqui tá muito pra cima, mas é que esse meu bebê não tem peso, e aí ele fica subindo. Mas um bebê de verdade, isso não acontece. Então ela dormiu, ela vai estar aqui. Cheguei em casa, o que eu faço? Desamarro. É assim, ó, desamarro com tranquilidade, tá? O bebê não é desamarrar que ele cai. Tem várias passadas que vai sacar, como vocês viram. Então aqui, ó, desamarrei até essa parte aqui, ó. Eu nem tô segurando o bebê. Ó, desamarrei, dei aquela volta. Agora eu começo a segurar. Aí eu seguro ela, vejo se soltou certinho, aí ela tá dormindo. Então o que eu faço? Vou abrindo aqui, ó, segurando pelo bumbum dela. Aí eu dou uma inclinada assim pra ela não pra trás, né, porque ela tá dormindo, então eu dou uma inclinada assim, já perto da beira da cama já, ó.
Aí eu abro aqui, e aí a minha mão, eu já vou pondo nas costas dela, por dentro da faixa, eu tô encostando nela, seguro aqui, ó, o bumbumzinho dela e a cabecinha dela. Esse neném pequeno eu consigo com uma mão só, quando ela é recém-nascida também. Mas aí, como ela tá grande, normalmente a mão tá no bumbumzinho dela e o meu braço é que tá apoiando a cabecinha dela e eu meio jogar ela aqui pra trás. Aí o que eu faço, ó? Tiro do meu ombro, tiro do outro, ó. Fica aqui só porque minha mão tá aqui, ó. Já tirei, entendeu? Então daqui eu já deito na cama assim, ó. Eu já vou debruçando ela na cama, ela já tá totalmente sem o sling. Coloco ela na cama e saio que ela nem percebe. Às vezes eu até, tipo, vou colocando e virando ela mais assim de ladinho pra poder sair, porque ela já tem por volta de 1 ano, né? Ela tá com 11 meses, e com 11 meses você já pode colocar o bebê numa cama segura, sem travesseiro, sem coberta, sem nada. Você pode colocar de lado pra soneca tranquilo, tá? Porque ela já se vira, né? Já tem quase 1 ano. Mas aí é isso, gente. Esse é o meu item favorito do momento, mas isso varia entre os Wrap Slim. Esse modelo é o meu favorito. Então, um beijo e até a próxima!